No último vídeo eu mostrei que o mercado estava numa região de suporte muito importante, em um suporte crítico, e depois disso o mercado caiu. Então, será que ele perdeu esse suporte e agora vai cair mais? Nesse vídeo eu quero mostrar por que que o mercado caiu ontem e hoje. Teve uma questão de dados da economia americana, mas tem também uma questão aí de manipulação de curto prazo que eu quero mostrar o que que é isso. Então, vamos mostrar nesse vídeo aí como que está o mercado, o que que está acontecendo e para onde que vai o mercado, né? Para onde que vai o Bitcoin, para onde que vai as criptos, o que que vai acontecer agora? Vamos tentar responder isso nesse vídeo. Então, vamos lá. Olha só, começando aqui com um dos motivos dessa queda de ontem, que foram dados aqui do mercado da economia americana que saíram ontem, tá? A gente teve aqui o PIB trimestral Q2, que ele veio muito acima do esperado. Esperava 3,3, veio 3,8. O que isso significa? Economia americana forte. Se a economia está forte, então tem emprego. Tem emprego para todo mundo e não precisa cortar juros para salvar o mercado de trabalho, porque a economia está forte. E outro dado, ó, pedidos por seguro-desemprego, que veio abaixo do esperado. Esperava 233 mil pedidos por seguro-desemprego e veio menos. Estão mostrando que não está faltando tanto emprego assim, o emprego não está tão fraco assim. Então não precisa cortar juros para estimular a economia e gerar emprego. Então, esses dois dados principalmente mostraram aqui que talvez o Fed não corte juros mês que vem, talvez não tenha dois cortes esse ano. Mas também não vai ser só dois dados assim que vai mudar completamente o mercado, tá? O mercado já vinha mostrando que o mercado de trabalho está desacelerando, então não é um dado assim ou outro dado que já vai mudar tudo e acabar com os cortes de juros. Mas isso aqui foram dados que contribuíram para o mercado cair um pouco, principalmente ontem. A gente tem aqui, ó, o monitor da taxa de juros, que antes daqueles dados lá, o mercado estava tipo 97, 98% do mercado esperando um corte em outubro. Depois daqueles dados lá, isso aqui chegou a cair para 84%. O mercado começou a achar que não ia ter mais corte em outubro. Nesse momento está aqui em 93%. E lá para dezembro, a maioria ainda está achando que vai ter um segundo corte lá em dezembro. E agora em janeiro, o mercado já está achando que não vai ter outro corte em janeiro, não. Então, assim, diminuiu um pouco ali a expectativa de corte, mas o mercado continua esperando mais dois cortes esse ano. Tá? Então, isso aqui foi um dado ali que trouxe um pouco de volatilidade nesses últimos dias. E o outro ponto foi isso daqui, olha só. Tem essa postagem aqui, né, dizendo que 22 bilhões em opções de Bitcoin e criptomoedas expiram hoje. Hoje, sexta-feira, e já expirou, tá? Uma das maiores expirações trimestrais da história. Fique atento à volatilidade essa tarde. O que que é isso aqui? Opções, tá? São opções expirando. O que que é isso? Vou explicar aqui, se você ainda não entende isso. Vou até puxar aqui um bloco de notas para explicar isso daqui melhor. Olha só. A gente teve aqui contratos de opções expirando hoje. O que que é contrato de opção? É um contrato que me dá direito de comprar ou vender cripto em um preço determinado. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que o Bitcoin hoje está em 110 mil. E aí, vamos supor que eu compro um contrato que vai vencer em, vamos colocar aqui,
em 30/10/2025. E nesse contrato, eu estou comprando o direito de comprar Bitcoin a 120 mil. E eu paguei por esse contrato 2 mil. Tá? Então, olha só, vamos entender. Hoje o Bitcoin está 110 mil. Aí eu paguei 2 mil em um contrato que vence dia 30/10 e que me dá o direito de pagar 120 mil no Bitcoin. Então, o que acontece? Vamos supor que chegou lá no dia 30/10/2025. Chegou o dia 30. Qual é o preço do Bitcoin nessa data? Se nessa data aqui o Bitcoin tiver 130 mil, eu posso comprar Bitcoin por 120 mil, porque eu tenho um contrato que me dá esse direito. Então, nessa data aqui, o Bitcoin está 130, mas eu vou pagar 120. E eu gastei 2 mil nisso daqui. Só que aí, as corretoras que me venderam esse contrato aqui, elas vão ter que me vender Bitcoin mais barato, porque o Bitcoin está 130 e elas vão ter que me vender Bitcoin a 120. Então, o que acontece quando aproxima da data do vencimento desse contrato aqui? As corretoras vão querer empurrar o Bitcoin, o preço do Bitcoin, para baixo dos 120, para elas não terem que vender Bitcoin barato. E quem comprou esses contratos aqui vão querer empurrar o preço do Bitcoin para cima dos 120, para poder comprar, né, para poder ter esse lucro aqui. Então, quando chega perto da data de vencimento de contratos, começa a ter uma certa manipulação do mercado ali, principalmente por parte das corretoras. E aí hoje a gente teve aqui 22 bilhões de dólares expirando, vencendo em opções de Bitcoin e cripto. E me parece que esses contratos que venceram hoje aqui, eu não consegui achar exatamente essa informação certa, mas me parece que a maioria dos contratos que estavam vencendo, eles estavam com o preço do Bitcoin em 108 mil. Então, se há 2, 3 dias atrás o Bitcoin estava em 113 mil, se vence contrato, se expira contrato de opção que dá direito de compra a 108 mil e o Bitcoin está em 113, as corretoras iam ter que vender Bitcoin a 108, sendo que ele estava em 113. Então, as corretoras empurram o preço do Bitcoin ali para mais perto do 108 para não ter que vender mais barato. Tá? Então, rola essa manipulação aí de mercado quando tem esses contratos de opções expirando. E aí eu quis dar uma olhada no gráfico para ver se isso acontece mais vezes, porque normalmente esses contratos de opções, eles expiram na última sexta-feira do mês. Então hoje é a última sexta-feira de setembro e a gente teve muitos contratos expirando. Tá? E esses contratos, você tem contrato de compra ou de venda, tá? Você pode estar comprando o direito de comprar Bitcoin a 120, ou você pode estar comprando o direito de vender Bitcoin a um determinado preço, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, como que é isso aqui no gráfico do Bitcoin. Olha só, eu marquei aqui a última sexta-feira do mês de todos os meses desse ano, para a gente ver como que é o comportamento do mercado próximo dessa data. Então, olha só, hoje, né, a gente teve vários contratos de opções expirando, e aí olha o tamanho da grande vela de venda que teve aqui. Tá? Então, essa grande venda aqui pode ter sido muito de manipulação das corretoras jogando o preço para baixo para o preço poder ficar mais perto do valor que estava
os contratos que estavam vencendo, tá? Que parece que a maioria dos contratos estavam perto ali de 108 e foi aonde o Bitcoin chegou. O Bitcoin chegou aqui em 108.700. E aí olha o mês passado, na última sexta-feira do mês passado, olha o tamanho da vela de venda que veio aqui, tá? Quando estavam esperando os contratos de opções do mês passado. Então olha o tamanho da vela que teve aqui também, lá em agosto. E aí vamos ver no outro mês, setembro. Olha que setembro, como que foi teve muita volatilidade na última sexta de setembro. Olha aqui embaixo o tamanho dessa volatilidade. Olha o tanto que o mercado caiu aqui naquele dia e depois o tanto que ele subiu, o tamanho da sombra que ele deixou aqui. Então, olha como que quando tem esses contratos expirando, tem muita volatilidade no mercado e muita manipulação também de preço, tá? Então, aqui setembro, depois lá em junho, setembro não, aqui foi julho, né? Aqui foi julho e aqui junho. Junho foi uma velinha pequena aqui, não movimentou muito. Isso aqui ou porque tinha poucos contratos vencendo nessa data, ou então porque o mercado já tinha precificado aqui antes. Tá, olha só, às vezes o mercado, nesses dias anteriores aqui, já jogou o preço para cima, porque as opções estavam vencendo num valor aqui próximo, então já pode ter sido essa precificação aqui. Depois lá em maio, olha só, no dia que os contratos venceram, o mercado caiu bastante e antes já estava caindo, provavelmente precificando o valor dos contratos, jogando o preço para mais perto do contrato. Depois, aqui em abril, no dia que teve volatilidade, mas o preço não andou muito, mas a gente pode ver que poucos dias antes só teve uma grande subida de preço aqui, né? Provavelmente já para ajustar o preço para o valor do vencimento daqueles contratos lá. E depois aqui em março também, olha lá no dia que venceu os contratos, como que teve muita pressão de venda, volatilidade. Olha aqui em fevereiro. Olha só em fevereiro o tamanho dessa sombra. Olha o tamanho dessa sombra. O preço veio lá embaixo e depois voltou, tá? No dia que estava vencendo. Olha isso aqui em fevereiro, que impressionante tamanho da sombra que deixou nesse dia. Tá? E depois lá em janeiro, né, uma queda pequena aqui, né? Mas olha só, né, como que a última sexta-feira do mês sempre tem esses contratos de opções vencendo, tá? E quando chega perto disso, a gente sempre tem o preço do mercado se movendo ali na direção daquele preço, né? O pessoal tentando manipular ali para poder lucrar em cima ali do fechamento, do vencimento desses contratos. E aí eu quis dar uma olhada aqui em qual que é o valor dos próximos contratos. E aí a gente tem essa tela aqui, olha só. A gente tem aqui o volume nas últimas 24 horas, só que esses aqui são, como são de curto prazo, a gente costuma ter muita volatilidade. Mas a gente tem aqui, ó, muito contrato que vai vencer dia 28 de setembro, daqui a 2 dias. E esses contratos são direito de venda. Quando a gente tem P, é venda. Quando a gente tem C, é compra. Então, esses contratos aqui, as pessoas estão querendo vender, elas estão querendo o direito de vender Bitcoin ao preço de $110 mil. Então, se o Bitcoin estiver abaixo de 110 mil, essas pessoas aqui vão poder vender em 110 mil. Então, provavelmente, a corretora vai querer jogar o preço do Bitcoin para perto dos 110 mil, para ela não ter que comprar em 110 mil, tá? Das pessoas que vão estar vendendo aqui, tá? Então, vale a pena ficar de olho nisso daqui, né? Então, é provável que nos próximos dias o Bitcoin fique mais perto desse valor aqui dos 110 mil. E aí, isso daqui tem esse daqui, mas eu não quero
dá muita importância para isso não, tá? Até para não assustar muito o pessoal, mas aqui a gente tem uma certa quantidade de pessoas comprando o direito de vender Bitcoin em 100 mil dólares lá na data de 17 de outubro. Então tem muita gente achando que em 17 de outubro o Bitcoin vai estar abaixo de 100 mil. Só que nesse mesmo 17 de outubro aqui, tem gente querendo comprar Bitcoin em 114 mil. Tá? Então tem muita gente achando que o Bitcoin vai abaixo de 100, mas gente querendo comprar acima. Tá? Então, daqui para baixo eu não quero dar muita importância não, que isso aqui é muito volátil, isso aqui muda muito toda hora. Mas eu quero dar um destaque nisso daqui, ó, nesse do lado de cá. Que são os contratos que vão vencer no final de dezembro. Tá? No final de dezembro, olha lá. Contratos que vão vencer em 26 de dezembro desse ano. Então, o pessoal está achando que esse ano o Bitcoin vai fechar em que valor? Olha só, a gente tem essa quantidade aqui de dinheiro comprando um contrato que vence em 26 de dezembro e que dá para eles o direito de comprar Bitcoin a 140 mil dólares. Então, essas pessoas aqui estão achando que pagar 140 mil no Bitcoin em 26 de dezembro vai estar barato. Tá? Então, se continuar nesse ritmo aqui, é provável que o Bitcoin lá para o final de dezembro esteja perto desses 140 mil aqui. Só que tem uma grande quantidade aqui também de pessoas querendo comprar Bitcoin em 200 mil dólares lá em 26 de dezembro. Então, olha só, tem muita gente aqui muito otimista achando que em dezembro vai estar barato você pagar 200 mil no Bitcoin. Tá? Mas aí você tem também muita gente querendo comprar Bitcoin em 120 mil. Tá? Tem gente aqui apostando em 150 mil e gente aqui apostando em 160 mil. Tá? Aqui já é outubro e aqui já é março de 2026, estão apostando em 180 mil. Mas para o final do ano, as apostas, né, no preço do Bitcoin estão girando aqui, ó, 140 mil, 200, 120, 150, 160. Tá? Então vamos acompanhar isso daqui mais vezes daqui para frente, mas mercado, de certo modo, bem otimista aí com o preço do Bitcoin até o final do ano. Tá, então vamos rapidinho dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin. Já falei muito, já gastei bastante tempo aqui. Vamos rapidinho aqui. Não vou gastar muito tempo aqui no gráfico, porque já estou aqui com uns 18 minutos de vídeo. Estou querendo fazer uns vídeos mais curtos, não estou querendo que o vídeo fique tão longo assim. Mas vamos lá, aqui no semanal, olha lá, Bitcoin nesse momento aqui está em 109.482. Quero pôr aqui a banda de Bollinger e olha lá. Bitcoin nesse momento, ele está querendo perder essa linha média aqui da banda de Bollinger. Se ele perder isso aqui, tem uma chance muito grande dele vir para essa linha de baixo aqui, que está lá perto dos 100 mil, 101 mil. Essa vela aqui ainda não fechou, ainda faltam aqui mais de 2 dias para ela fechar. Então ela ainda pode subir e fechar acima dessa linha azul. Mas se fechar abaixo dessa linha azul, a gente tem uma chance grande do Bitcoin vir buscar aqui os 101 mil. Tá? Igual aconteceu dessas outras vezes aqui. Vamos lá. Aqui, ó, quando ele perdeu, ele foi buscar lá embaixo. Aqui perdeu, foi buscar a linha lá embaixo. Aqui perdeu, foi buscar a linha lá embaixo. Tá? Então, se perder aqui de novo, tem uma chance grande, tá, do Bitcoin vir retestar aqui os 100 mil de novo, que seria o reteste desse fundo aqui. Tá? Mas vamos lá, vamos correr aqui no gráfico, que eu acabei gastando muito tempo ali na parte de opções. Aqui no diário, olha lá. Gráfico diário. A gente tinha aqui
essa região de suporte, que foi a que ele acabou perdendo aqui nos últimos dias, né? Olha lá, eu trouxe esse suporte aqui, ele acabou perdendo esse suporte, olha só. É um suporte muito importante, né? Que quando o Bitcoin começou a cair aqui, foi exatamente aqui que ele segurou e voltou a subir. Depois ele veio retestar aqui, ó. Num primeiro momento ele segurou e voltou a subir, mas depois não teve força e aí caiu e perdeu. Quando ele perdeu, repara que ele vem retestar aqui de novo para confirmar, confirmou que perdeu e caiu mesmo. Depois ele tenta romper, não consegue. Depois ele tenta mais uma vez, consegue. Você vê que quando ele consegue, ele sempre volta aqui para retestar essa região. Quando conseguiu, fez um movimento mais forte, né? Depois veio retestar aqui de novo, segurou, olha lá. Tentou subir, mas aí não conseguiu e aí veio uma queda forte. Então essa região aqui é uma região forte, tá? Seria até provável ele vir retestar aqui de novo. Eu queria mostrar aqui umas regiões de Fibonacci, a correção aqui, né, buscando Fibonacci. Acho que eu vou deixar isso para um outro vídeo, tá? Para esse vídeo aqui não ficar longo. Mas vamos mostrar aqui esse canal aqui de baixa, né, que a gente tem acompanhado ele. Tracei esse canal aqui. Pode ser que ele venha até aqui embaixo agora, lá, que vai estar perto lá do 103. Tracei esse canal aqui pegando aqui, mas a gente pode largar isso aqui para cá, tá? A gente pode pegar só daqui também, tanto faz, tá? A gente pode pegar só daqui, e a gente pega o fechamento, tá? Vamos começar a acompanhar ele assim agora, tá? Tá, vamos seguir acompanhando esse canal aí. Canal de baixa normalmente rompe para cima, né? Mas até romper para cima ele ainda pode vir aqui embaixo, tá? Ainda pode vir lá perto dos 100 mil, né? Vai depender muito do fechamento ali no semanal. Vamos ver aqui 4 horas, rapidinho, gráfico de 4 horas. Mostrar aqui só as médias móveis. Só as médias móveis, olha só. E essa região de suporte aqui, né? Vamos mostrar essas duas aqui. Quando o Bitcoin veio nesse suporte aqui, ele tinha acabado de perder a média de 200 no 4 horas. E aí ele veio nesse suporte, o suporte segurou. E quando ele tentou voltar a subir com o apoio desse suporte, ele tomou uma rejeição aqui na média de 4 horas e aí caiu de vez. Tá? Então agora, para a gente poder dizer que o mercado vai voltar a subir com mais força, no 4 horas o Bitcoin precisa voltar acima dessa região aqui, que agora é uma resistência junto com essa média móvel do 4 horas aqui. Tá? Então, dependente do Bitcoin ir lá nos 100 mil ou tentar subir agora, a gente só vai poder afirmar que ele vai fazer movimento de alta mais forte quando ele romper essa resistência junto com a média móvel de 200 períodos aqui no 4 horas, tá? E aí, rapidinho para a gente encerrar, então, quero mostrar o RSI, que a gente está começando a pegar umas divergências aqui, né? Vamos ver no diário. Vou tirar a média móvel agora. Porque tanto no diário quanto no 4 horas, a gente está começando a ver uma divergência de fundo aqui. Pode trazer um respiro para o Bitcoin. A gente está vendo aqui fundo ascendente no preço e fundo descendente aqui no RSI. Tá? Isso no diário. É uma pequena divergência aqui de fundo, então pode trazer o Bitcoin respirando aqui para cima nas próximas horas. E lá no gráfico de 4 horas também, olha só. Aqui no 4 horas a gente tem uma divergência bem maior, né? A gente tem esses dois fundos aqui, ó, bem descendentes, e esses dois fundos aqui
um pouco ascendentes, né? Então a gente começa a ver um pouco de divergência, que essa divergência deve trazer pelo menos um respiro para cima para depois provavelmente continuar caindo um pouco mais até o Bitcoin se decidir aí para onde ele vai. Mas vamos lá, vou encerrar o vídeo aqui, que eu acho que o vídeo ficou um pouco maior do que o que eu queria. Então, muito bem, a gente teve aí alguns dados do mercado de trabalho americano ontem que colocaram uma pressão de venda, mais essa questão aí de contratos de opções vencendo hoje, isso sempre traz volatilidade para o mercado. Semana que vem a gente tem dados do mercado de trabalho americano, isso pode trazer uma direção mais forte para o mercado, né? Se ele vai voltar a subir agora, se ainda vai dar uma correção antes de voltar a subir. Mas vale a gente ficar de olho ali no fechamento semanal na banda de Bollinger ali, se vai fechar perdendo ali a média da banda de Bollinger. Se perder ali é provável que venha um pouquinho mais abaixo aí nos próximos dias, mas a gente viu também lá naqueles contratos de opções ali que o mercado está otimista aí para o Bitcoin até o final do ano. Então vamos lá, vamos encerrar aqui. O vídeo acabou sendo um pouquinho maior do que o que eu queria. Mas deixa aí o seu curtir no vídeo, deixa o seu apoio aí para mim, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta aqui embaixo, interage aí comigo. Valeu, tamo junto aí, até o próximo vídeo.